Capítulo 24. Termologia. Dilatação térmica de sólidos e líquidos. Um dos efeitos provocados pelo calor é a dilatação dos corpos. Isso acontece porque, ao elevarmos a temperatura, a energia cinética das moléculas aumenta, fazendo com que a distância média entre elas também aumente. Esse fenômeno que provoca o aumento das dimensões do corpo recebe o nome de dilatação térmica. Todos os corpos, sólidos, líquidos e gasosos, estão sujeitos à dilatação térmica. Primeiramente, estudaremos a dilatação em sólidos, dilatação linear, superficial e volumétrica, e em líquidos, dilatação volumétrica. Dilatação nos sólidos. No estado sólido, a matéria tem forma própria e volume definido. Isso porque as moléculas que compõem o corpo sólido estão fortemente ligadas entre si e apresentam um movimento tão pequeno que permanecem praticamente estacionárias. O aquecimento leva o sólido a dilatar-se em todas as direções, mas dependendo do caso, a dilatação pode ser linear, superficial ou volumétrica. Dilatação linear. Consideremos um fio metálico com comprimento L0 quando a sua temperatura é T0. Aquecendo esse fio até a temperatura T, maior que T0, observamos que seu comprimento passa a ser L, maior que L0. Sendo o fio homogêneo, cada unidade de seu comprimento deve sofrer a mesma dilatação por unidade de variação de temperatura, ou seja, toda a extensão do fio deve sofrer igual aumento de comprimento, quando aquecido igualmente. Pode-se concluir, então, que a variação total de comprimento ΔL sofrida pelo fio é diretamente proporcional ao seu comprimento inicial L0. ΔL é também diretamente proporcional à variação de temperatura sofrida pelo sólido. Podemos, portanto, escrever a seguinte equação de dilatação linear. ΔL, a dilatação do sólido, é igual a L0, seu comprimento inicial, a alfa, uma constante, ΔT, a variação de temperatura. Alfa é a constante de proporcionalidade denominada coeficiente de dilatação linear. O valor de alfa é determinado de acordo com a característica do material e sua unidade é o inverso da unidade de temperatura, como grau Celsius a -1, ou grau Fahrenheit a -1 e Kelvin a -1, por exemplo. Tal conclusão é tirada da relação obtida anteriormente. O coeficiente de dilatação linear alfa é um número tabelado e depende de cada material. Com ele, podemos comparar qual substância dilata ou contrai mais do que outra. Quanto maior for o coeficiente de dilatação linear da substância, mais facilmente ela terá para aumentar seu tamanho quando esquentada, ou diminuir seu tamanho quando esfriada. Lembrando que ΔL é L menos L0, podemos obter a expressão de L, comprimento final, em função de ΔT. Observe, L, comprimento final, ΔL, variação de comprimento. Dilatação superficial. A dilatação superficial é aquela em que predomina a variação em duas dimensões, comprimento e largura, ou seja, variação de área. Consideremos uma placa de área inicial a zero, a temperatura T0. Aumentando a temperatura da placa para T, sua área passa a ser A. Utilizando o mesmíssimo raciocínio empregado na dilatação linear, descrita anteriormente, poderemos calcular a variação de área e a área final. Variação de área final. Beta é o coeficiente de dilatação superficial, constante, tabelado e vale 2 vezes alfa, o coeficiente linear. Dilatação volumétrica.
Na dilatação volumétrica, o que ocorre é uma variação das 3 dimensões do corpo, comprimento, largura e altura. Com o aumento da temperatura, o volume da figura sofre um aumento V, tal que, como a variação de volume ΔV e a variação de temperatura ΔT sofridas pelo cubo são proporcionais ao volume inicial V0, teremos, essa é a variação de volume, esse é o volume final. Gama é o coeficiente de dilatação volumétrico, constante, tabelado, e vale 3 vezes alfa. Dilatação nos líquidos. No estado líquido, a matéria não tem forma própria e apresenta volume constante. Isso ocorre pelo fato de que as moléculas que compõem o líquido não se encontram fortemente ligadas como nos sólidos e possuem mais liberdade de movimento que nos sólidos, escorregando facilmente umas sobre as outras. Por isso, ao analisar a dilatação dos líquidos, devemos levar em conta 2 fatores. Primeiro, como não apresenta forma definida, os líquidos só apresentam dilatação volumétrica. Assim, é regido pela mesma equação de dilatação volumétrica dos sólidos. Volume final, volume inicial, coeficiente, temperatura. Segundo, devido às suas características, um líquido precisa estar no interior de um recipiente sólido para que possa determinar seu volume. O que acontece é que, ao aumentar a temperatura, tanto o líquido quanto o recipiente sólido variam de volume. E não há como evitar esse problema, já que o líquido tem que estar no interior de um frasco sólido, que também se dilata. É por isso que se observam 2 tipos de dilatação para os líquidos. A. Dilatação aparente. Variação de volume aparente. Corresponde à medida de variação real do volume do líquido subtraída do recipiente. Dilatação real ou absoluta. Variação de volume real. Corresponde à soma da dilatação aparente do líquido com a dilatação do recipiente ou frasco. Variação de volume do frasco, expresso pela equação. A variação de volume real de um líquido é igual à variação de volume aparente mais a variação de volume do frasco. Para entendermos melhor a dilatação real e aparente, consideremos um frasco totalmente cheio de um líquido. Ao aquecermos o conjunto, notamos que ocorre um extravasamento parcial do líquido. A quantidade de líquido extravasado representa a aparente dilatação do líquido, pois o recipiente também se dilatou, aumentando sua capacidade. Como a dilatação real e a aparente do líquido e a dilatação do recipiente, frasco, são proporcionais ao volume inicial V0 e à variação de temperatura ΔT, então nós teremos: cada uma destas equações é a equação de variação de volume real, aparente e do frasco. Substituindo na equação da dilatação de líquido, chegaremos a uma relação entre os coeficientes. O coeficiente real é igual ao coeficiente aparente mais o coeficiente do frasco. Dilatação anômala da água, anormal. Em geral, um líquido, quando aquecido, sempre se dilata, aumentando de volume. No entanto, a água constitui uma exceção a essa regra. Isso porque, ao ser aquecida de 0 a 4 graus Celsius, ela tem seu volume diminuído. O volume diminui quando a temperatura aumenta de 0 a 4 graus Celsius. A temperatura acima de 4 graus Celsius dilata-se normalmente. Essa anomalia da água explica por que um lago congela apenas na superfície. Na superfície dos lagos, a água esfria primeiro, sofrendo uma contração, o que diminui seu volume. Com isso, ela torna-se mais densa, indo para o fundo.
A água do fundo mais quente está menos densa e sobe à superfície onde é resfriada. Quando toda a água está a 4 graus Celsius, cessa a circulação. Se a temperatura da superfície cai abaixo de 4 graus Celsius, a água vai tornar-se menos densa, permanecerá então na superfície, podendo solidificar-se e formar camadas de gelo. O gelo formado isola o restante da água, fazendo com que a temperatura no fundo do lago seja superior a 0 graus Celsius. E, desse modo, preserva-se a vida animal e vegetal lá existente. Exercício proposto número 1. Pare o filme, resolva o exercício e depois confira a resposta. Exercício proposto número 2. Pare o filme, resolva o exercício e depois confira a resposta.